Urgente, o cerco está fechando para os ministros do STF e eles estão desesperados, tremendo mais do que vara verde. Vem comigo para vocês saberem das bombas que estão sendo reveladas lá em Brasília atrás dos bastidores. E não para por aí não. Fique até o final para vocês saberem de mais notícias bombásticas a respeito de o que está sendo revelado lá nos Estados Unidos sobre a Praça dos Três Poderes. É bomba atrás de bomba e hoje você vai começar o dia com uma notícia excelente e vai te fazer sorrir, que vai aquecer o teu coração e que acabou de sair na Folha de São Paulo. Então senta aí que é a melhor coisa que você vai ver hoje. Os ministros do STF estão morrendo de medo do relatório do Pedro Vaca Villarreal, o relator da OEA para a Liberdade de Expressão que veio para o Brasil para investigar os abusos e censura do Alexandre de Moraes. E eles temem ainda que o relatório seja usado para ajudar na defesa do Bolsonaro. Olha, gente, eu preciso confessar que isso aqui me pegou de jeito mesmo, porque eu nunca imaginei que eu ia ver uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que os Supremos, os olimpianos onipotentes, que nunca erram, que sempre fazem tudo certo, que eles estariam então com medo como eles estão hoje. Não é só possível isso é inacreditável. Até agora eu estou aqui embasbacado com isso. Então fica aqui comigo agora que eu vou te contar duas coisas e a segunda é a mais emocionante delas. Primeiro eu vou te mostrar essa notícia de que os ministros do STF finalmente estão sentindo medo. E a segunda coisa é qual foi a reação do Pedro Vaca quando os ministros do STF, os integrantes do governo Lula e os representantes da sociedade civil disseram para ele que existe liberdade de expressão no Brasil. Ele devia ter rido, né? Isso aí é uma piada. E você vai ficar chocado com a reação dele. Eu vou te contar aí num bastidor inédito, exclusivo, que veio de uma fonte minha e que você vai ficar muito contente em saber. Bora então aqui ver essa matéria. Acompanha aí comigo. Ministros do STF desconfiam que a oposição tentará politizar o julgamento do Bolsonaro usando o parecer da OEA sobre liberdade. A visita do relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Pedro Vaca, ao Brasil, tem gerado desconfiança em setores do governo Lula e entre ministros do STF. Gente, se eles não estão gostando, se eles estão desconfiados, eu vou falar para vocês que eu estou feliz, viu? Embora a conversa que ele teve, ele, o relator, o Pedro Vaca, com o presidente do STF, o Barroso, e com o ministro Moraes tenha sido considerada positiva, há uma desconfiança que eventuais críticas que Vaca faça no documento que ele vai divulgar sejam usadas por integrantes da oposição para politizar o julgamento de Jair Bolsonaro, que deve acontecer ainda neste semestre. Gente, presta atenção nesse trechinho aqui, ó. Tem um receio de que as críticas do Vaca à atuação do Supremo, à censura, aos abusos, sejam usadas pela oposição para politizar o julgamento. Gente, que hipocrisia! Como assim medo de oposição politizar o relatório? Vocês estão vivendo onde? Na Lua? Embaixo de uma pedra? Esse STF é político. Os ministros são todos políticos. Tomam decisões politicamente motivadas. Isso é escancarado. Eles nem têm mais vergonha na cara de admitir isso abertamente. Saiu até na Folha de São Paulo esses dias o Gilmar Mendes se apresentando abertamente em Brasília como agente político da corte. Todo esse caso Bolsonaro é político, a perseguição é política, eles dizem abertamente vencemos o bolsonarismo, o que é uma atuação política, tudo é político nesse caso, e agora então o problema é a oposição politizar o relatório. Façam-me um favor, isso aqui é uma prova de que eles sabem que o relatório vai vir péssimo para eles. É claro, a realidade é péssima, os abusos aconteceram. E agora está aqui a parte mais surpreendente, gente, dessa matéria que eu prometi para vocês no início, mas não é só isso não, eu já vou dar para vocês um bastidor exclusivo. Olha aqui esse trecho da matéria. Integrantes do governo e representantes da sociedade civil que integram o Conselhão conversaram com o Pedro Vaca e afirmam que a reação dele às afirmações de que há liberdade de expressão no Brasil foram protocolares. Protocolares, tinha que dar dado uma gargalhada, né? Porque é uma piada. Agora, olha só isso, gente. Os membros do governo e os representantes da sociedade civil ficaram frustrados, então, com a reação do Pedro Vaca quando ele ouviu deles que existe liberdade de expressão no Brasil. Ele foi totalmente protocolar, ou seja, ele não ficou concordando imediatamente ali, não. Ele ficou sério, poker face, como dizem, deixando o pessoal da esquerda do governo totalmente preocupado, com medo. E agora, deixa eu te contar um bastidor inédito que uma fonte minha me contou.
Eu conversei hoje com essa fonte e ele conhece o Pedro Vaca, conhece a comissão, conhece a corte, já viu o Pedro Vaca várias vezes e ele me confidenciou que ele viu a reunião, viu a expressão corporal ali do Pedro Vaca e o Pedro Vaca estava totalmente constrangido na reunião com o Supremo. Ele estava encolhido, com o seio da face franzido, com uma linguagem corporal de constrangimento especialmente notada e que ficava ali escancarada para quem conhece ele. E se ele estava assim já na reunião com o STF, gente, imagina então depois, quando o Pedro Vaca veio se reunir com a oposição e a oposição abriu os olhos dele porque está realmente acontecendo no Brasil nos últimos 6 anos. A gente só vai descobrir, claro, tudo isso quando o relatório sair. Mas essa notícia mostrando que o STF, o governo Lula e a esquerda estão preocupados, já diz pra gente tudo o que a gente precisa saber. Se eles estão preocupados, então a gente tem que ficar muito feliz, porque quer dizer isso que o jogo está virando. E se você está feliz, deixa aqui o seu like para mais gente ficar. E agora, gente, o jogo só vai virar mesmo quando a direita tiver uma vitória avassaladora em 2026. E é uma bomba! O Elon Musk fez uma afirmação gravíssima de que o Deep State dos Estados Unidos financiou a eleição do Lula contra o Bolsonaro. E mais, gente, o post original que foi respondido pelo Musk foi censurado aqui no Brasil por uma ordem judicial. Será que foi por ordem do ministro Alexandre de Moraes? Fica aqui comigo para você conferir na íntegra toda essa história bombástica e no final vou te dar uma surpresa imensa, porque tudo indica que hoje vai ter uma bomba maior ainda vinda lá do Donald Trump. E já vai deixando aqui o seu like no vídeo para mais gente ver tudo isso que é gravíssimo. Então acompanhe aqui comigo essa reportagem aqui da Malu Gaspar, que saiu no jornal O Globo. Elon Musk diz que o Deep State dos Estados Unidos financiou a eleição de Lula contra Bolsonaro. O bilionário e assessor do governo do Trump, Elon Musk, disse na sua conta do X, rede social da qual ele é o maior acionista, que o governo Biden financiou a vitória do brasileiro Lula contra o Bolsonaro nas eleições de 2022. Gente, para! Se isso aí for verdade, é para acabar. É gravíssimo. A declaração foi feita em resposta ao senador republicano Mike Lee, lá de Utah, que se reuniu nesta quarta-feira com o deputado federal brasileiro, o Eduardo Bolsonaro. Gente, isso aí é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. E eu já vou te mostrar como que essa resposta do Musk foi dada por um tweet que aqui no Brasil foi censurado por uma ordem judicial, o que tem feito muita gente se perguntar nas redes sociais se foi por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. E por que ele não quer que as pessoas vejam isso? Mas vamos seguir aqui para você entender exatamente o que aconteceu. Se o governo dos Estados Unidos tivesse financiado a derrota de Bolsonaro por Lula, isso incomodaria você? Eu ficaria lívido, ou seja, ficaria branco. Quem está comigo nessa? Foi isso que publicou no seu perfil social na rede social o Lee, que é um senador americano lá de Utah. E ele publicou isso em resposta a uma página argentina de direita bloqueada pela justiça brasileira que reproduziu sem evidências a informação de que o Biden financiou a fraude eleitoral contra Bolsonaro no Brasil a partir da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, que está envolvida em uma série de polêmicas recentemente, fazendo então referência a essa agência americana de ajuda estrangeira que está na mira de Trump e de Musk. Musk então respondeu ao senador: bem, o Deep State dos Estados Unidos fez exatamente isso. Isso o quê? Fez exatamente isso o quê? Lembre o que o senador tinha falado. Se o governo dos Estados Unidos tivesse financiado a derrota de Bolsonaro por Lula, isso te incomodaria? E aí ele vem e diz: o Deep State fez exatamente isso. O Deep State aqui é uma referência à expressão Estado profundo, comumente usada aí para Malu Gaspar, para o Globo, né? Por conspiracionistas para se referir à existência de um braço paralelo do governo americano que operaria a revelia dos governantes eleitos. Usado aqui em grande medida pelo Trump, pelo Musk, para se referir à burocracia estatal em grande medida tomada pela esquerda. E lá, gente, todo mundo está mostrando um print do tweet censurado lá nas redes sociais. Dá uma olhadinha aqui no print do tweet censurado. Olha aí, ó. La Derecha Diário é a conta censurada, é o arroba aqui da conta, e segue aqui a informação: conta retida. Has been withheld, tem sido bloqueada, foi bloqueada no Brasil em resposta a uma demanda legal. Essa aí é a realidade. O tweet original que foi censurado, gente, é dessa página então que você está vendo aí. E eu vou mostrar aqui para vocês o questionamento que eu fiz ontem mesmo no X ao STF a respeito desta censura.
Dá uma olhadinha aí a pergunta que eu deixei para o STF. Em plena visita do relator especial para a liberdade de expressão da OEA no Brasil, o Pedro Vaca, o tweet a que Elon Musk respondeu a respeito da interferência americana nas eleições de 22 está simplesmente indisponível em todo o Brasil por ordem judicial. Já que na segunda-feira agora o STF disse que tudo por lá é feito na mais absoluta transparência, eu tenho certeza de que o Supremo irá se pronunciar o quanto antes para esclarecer se a censura a esse post aconteceu por conta de uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, né, gente? Eu acho que o STF devia esclarecer se em plena visita do relator da OEA eles estão censurando contas aqui no Brasil. Contas que qualquer outra pessoa no mundo pode ver, mas a gente aqui não. Que belo exemplo, hein, STF? Palmas para o STF. Mas isso até que é positivo para provar para o Pedro Vaca como tudo que a gente tem denunciado aqui em termos de abusos, censura, silenciamento, é tudo verdade. E se você concorda que ter transparência lá no STF é uma ova, então deixa aqui o seu like aí de indignação, porque o Moraes censura, ele não notifica nem o próprio interessado, deixa tudo em sigilo. E vamos avançar. Agora, então, bora continuar aqui para você entender um pouco do contexto dessa fala do Musk. Dá uma olhadinha aqui, ó. O posicionamento do Elon Musk, que chefia o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE na sigla em inglês, acontece 2 dias depois de Eduardo Bolsonaro aterrissar em Washington, D.C., para se reunir com congressistas aliados do Trump, incluindo o senador Lee, em busca de informações que corroborem a narrativa bolsonarista de que os Estados Unidos interviram a favor de Lula em 2022. Gente, essa afirmação aí do Musk é grave, é gravíssima, precisa ser investigada. E ele precisa, é claro, apresentar provas disso. E agora vem a surpresa que eu prometi para vocês. O Trump já anunciou ontem que ele vai fazer uma coletiva hoje para anunciar para onde foi parte do dinheiro americano da USAID e que estão envolvidos aí esses recursos em fraudes e abusos. Gente, isso aí vai ser um escândalo. Será que a gente vai receber provas dessa afirmação bombástica aí do Musk? Será que vai ter coisa sobre a eleição brasileira? O que você acha? Conta aí pra mim. Conta pra mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Gostaria de mandar um forte abraço a todos os patriotas conservadores nos 4 cantos do Brasil e também no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em Israel e nos 4 cantos do mundo. Um abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.